Agora vamos conhecer os melhores caminhos para planejar a produção utilizando técnicas participativas. Então, vamos entender como fazer o diagnóstico, o trabalho em grupo, né? Vamos saber como redesenhar o sistema de forma a torná-lo sustentável e entender como realizar a transição ecológica. Então, antes de iniciar a transição agroecológica, ao longo da passagem da agricultura química, que é o convencional, para uma agricultura de base ecológica, é importante que nós técnicos, juntamente com os agricultores, iniciem uma análise profunda do agroecossistema do qual as nossas famílias fazem parte. Então, essa análise inicial ela é fundamental para que a transição agroecológica ela seja coerente com as possibilidades reais dos nossos agricultores. Então, é fundamental que a análise profunda de planejamento, de inovações agroecológicas, e que essas inovações elas possam ser monitoradas e acompanhadas na prática, né, para que aconteça essa transição. Então, é necessário que nós técnicos auxiliem nesse processo, né, e a gente precisa entender noções gerais sobre as metodologias participativas de assistência técnica e extensão rural. Então, precisamos conhecer a metodologia de ATE, né? A metodologia de ATE é a forma de fazer assistência técnica e extensão rural que se utiliza de princípios e técnicas que orientam as atividades produtivas de comercialização e de organização comunitária na zona rural. Então, para a agroecologia, a metodologia de ATE ela está baseada nas metodologias participativas e nas agriculturas de base ecológica. Então, essas metodologias possibilitam a geração de soluções sustentáveis que sejam elas tecnologias ou organizações que permitem que os técnicos venham a estabelecer uma relação horizontal com os agricultores, né, reconhecendo o conhecimento e a capacidade daquela família de decidir o seu próprio desenvolvimento, né, fortalecendo assim a sua capacidade de autogestão. As metodologias participativas elas são fundamentadas no diálogo entre os membros de um determinado grupo, e aí no nosso caso são agricultores e técnicos, e a gente deve respeitar alguns princípios fundamentais, que todos os participantes devem ser considerados como sujeitos ativos na construção do conhecimento, né, a partir das informações que trazem, né, bem como sujeitos na análise de seus problemas, na decisão das soluções e na livre expressão de suas opiniões. Também um princípio fundamental a metodologia, ela deve eleger cuidadosamente as técnicas, não? Se utilizadas corretamente, permite um aprendizado rápido, né, interativo, pois todos são motivados e se envolvem no processo e contribui para os conhecimentos e a prática e a experiência naquela determinada ação. Também um princípio as técnicas utilizadas, elas devem ser vistas como um apoio para a concretização desse enfoque inclusivo, participativo no processo de desenvolvimento. Então, precisamos, como técnicos, ser bons facilitadores de grupo. Então, dedicar a aprender novas técnicas, planejar com antecedência as atividades que serão realizadas, escolher materiais didáticos que auxiliam o grupo a compreender melhor os temas que vamos trabalhar. Tudo isso é importante, né, para ser um bom facilitador
no processo de experiência, né, como extensionista agroecológico. Então, podemos ressaltar 3 tipos, né, 3 técnicas participativas que podem ser utilizadas durante as atividades de ATE, que são técnicas de dinâmica de grupo, técnicas de visão, técnicas de observação. Então, nas dinâmicas de grupo, proporciona a vivência do conteúdo que se pretende trabalhar, como a integração entre os participantes, né? Além de ser também um momento de mobilizar e de colocar as emoções e o conhecimento relativo ao tema que estamos discutindo. As técnicas de visão, vamos ter as matrizes, os mapas, fluxogramas, os diagramas temporais, são de importância na sistematização do nosso conhecimento, porque vai auxiliar na busca e na participação de diferentes pessoas de nível de formação. Também temos a observação de campo. Ela é fundamental para que as pessoas elas compreendam alguns conceitos a partir da observação da sua própria realidade. São técnicas orientadas para orientar o olhar dos participantes, né, durante determinada trajetória percorrida em uma área. Então, muitas dessas metodologias participativas vai nos auxiliar, né, na observação, nas técnicas, né, participativas, para que a gente possa, junto com a família agricultora, ter sempre um processo produtivo, bem elaborado, participativo. E a gente pode falar um pouquinho do que é o diagnóstico rural participativo, né? Essa metodologia, ela exige, né, uma série de encontros de agricultores, familiares e de técnicos para que a gente possa criar e compartilhar alguns conhecimentos, reconhecer pontos positivos e negativos, planejar e avaliar algumas ações. Então, o DRP, ele é uma metodologia indicada para o início de um trabalho de mobilização para uma determinada tema de interesse daquela comunidade. Então, pode acontecer em qualquer escala temporal, né? Pode levar uma semana, como pode levar 3 meses, né? Eles podem ser de curta duração, tendo somente iniciado um processo de participação da comunidade, como também pode ser os de mais longos, né? Para concretizar uma dinâmica de diagnósticos aprofundados, de um planejamento de ações e avaliações. Mas, de qualquer forma, e de uma forma geral, é importante que o DRP ele tenha um começo, meio e uma avaliação final, para que o nosso grupo ele possa opinar sobre a continuidade ou não do processo participativo e definir quais são os próximos passos. Eu vou falar aqui de algumas técnicas participativas utilizadas nos diagnósticos rurais participativos, e temos a exemplo aqui o mapa falante. São mapas desenhados pelas famílias, né, pela comunidade. Eles devem mostrar os recursos naturais, os cultivos, problemas e tudo que estiver sendo debatido ou demandado naquela atividade. Temos também aqui a caminhada transversal.
deve ser feita após uma caminhada, que é aquela observação de campo, em uma área que vamos estudar. Então, normalmente a gente elege um percurso que inicia-se num ponto mais alto e termina no ponto mais baixo do terreno. É feito, o grupo ele deve fazer um desenho em corte transversal da paisagem, né, percorrida. Aí a gente vai demonstrar problemas, cultivos, pontos positivos. Aqui também temos o calendário sazonal, que vai auxiliar ao nosso grupo a entender melhor os tempos de plantio, de colheita, da poda, a melhor data de comercialização, né? E outros elementos importantes que tenham períodos e datas específicas, né? Como, por exemplo, a disponibilidade de forragem para os animais de produção. Temos também o diagrama histórico. Ele vai auxiliar a compreensão do processo de degradação dos solos e rios, da diminuição da produtividade, né? É através do relato histórico de vida de cada participante que se obtém os elementos da realização dessa atividade. Então, os fatos mais relevantes são sistematizados em forma de diagrama, e aí a gente pode ter linha do tempo, gráfico, né, em forma de pizza. Então, quais são as mudanças do uso da terra e a qualidade do ambiente. Temos também o diagrama de Venn, que demonstra as relações entre as pessoas e organizações da comunidade, né? Ressaltando sempre aspectos de proximidade, para auxiliar na compreensão de quais indivíduos ou organizações podem auxiliar na resolução dos problemas e se estão próximos ou não, né, em termos políticos ou físicos, né? Temos também as matrizes de responsabilidades, que apresenta em forma de tabela as atividades, subatividades, os responsáveis e a verificação do cumprimento das tarefas. É uma técnica que auxilia na organização das atividades e compromisso dos indivíduos daquela comunidade. Outras estratégias participativas para o emprego, né, dessas atividades nessa análise de agroecossistema, também temos os mutirões. Os mutirões, eles são encontros abertos, né, sujeitos à participação de diversas pessoas, que podem ser agricultores, podem ser técnicos, estudantes, educadores. Esses participantes dos mutirões, eles são envolvidos no processo de experimentação, né, de troca de experiência, de acompanhamento dos resultados. Então, podem assumir funções diferenciadas conforme o contexto social, né, que vamos estudar, ou que vamos trabalhar com aquela comunidade. Também temos os dias de campo. Os dias de campo, eles são atividades nos quais vai favorecer essa troca de experiência entre os agricultores, os técnicos. São atividades realizadas na propriedade rural, né, de um dos participantes, com experimentos práticos, visando orientar, né, a área de plantio ou debate de algum outro assunto técnico, né, mostrando fotos ou vídeos também é importante. Temos também como outras técnicas as visitas técnicas de monitoramento participativo, que é fazer a recuperação dos objetivos das inovações realizadas, a visita do local, fazer esquemas visuais que ajudam a compreender as inovações e abrir o debate, né, sobre o andamento daquela experiência, estabelecer junto com os agricultores indicadores que ajudarão a avaliar
a eficácia das inovações agroecológicas, das práticas agroecológicas realizadas nos dias de campo. Então, é planejar os passos seguintes. Também temos os cursos que devem ser programados de acordo com a demanda gerada durante os diagnósticos, as análises, os planejamentos. Temos também as oficinas, que são atividades de formação de caráter prático, né, e de curta duração, para desenvolver os conceitos teóricos. E temos as visitas de intercâmbio, que servem para aproximar o agricultor, né, das realidades das quais se possam obter informações e experiências que vá contribuir com o nosso processo agroecológico. Então, é despertar a motivação dos agricultores para praticar aquelas práticas realizadas em condições socioambientais, né, semelhante aos que a gente pode adaptar no nosso dia a dia. Na análise de agroecossistemas, temos a oferecer diversas técnicas para que os agricultores e técnicos eles possam iniciar a análise sistemática, né, das propriedades envolvidas no processo de participação. São técnicas visuais que facilitam a aplicação e nos auxilia no entendimento dos agroecossistemas. Temos os mediadores, né? Quanto mais diversificada a produção, mais mediadores houver, maior é a chance de sucesso daquela atividade produtiva. Então, transformar ou armazenar insumos e produtos, né, a exemplo de galpões, cisternas, biodigestores, minhocário. Esse modelo sistêmico de análise de agroecossistema, ele representa a estrutura e o funcionamento do agroecossistema com a representação de seus componentes, né, subsistemas e dos diferentes fluxos de intercâmbio entre eles, que são insumos, produtos, trabalhos e renda. Temos também o mapa dos sistemas produtivos. Devemos desenhar os subsistemas, cada produção, do agroecossistema, a casa da família no centro, as parcelas cultivadas, o pasto, a roça, a horta, o galinheiro, o curral, né? Uma vez determinado esse desenho, a gente vamos ter, né, teremos a estrutura do agroecossistema. Aí, a partir dessa representação esquemática do agroecossistema, é possível gerar com um grupo alguns fluxogramas, né, diagramas de fluxos, que a gente já falou, que nos permite entender o funcionamento do agroecossistema, para que isso possa proporcionar inovações e adquirir novas tecnologias. Esses fluxogramas de insumos e produtos, a partir desse desenho, né, anterior, aí a gente começa a analisar os subsistemas, indicando todos os produtos e insumos que entram e que saem, né, analisar onde vêm, para onde vão, dentro e fora do agroecossistema. Aqui a gente tem um exemplo do pasto, né? Saem os produtores de leite e carne, que são os vendidos no mercado, e do mesmo subsistema, o pasto, sai o insumo, que é o esterco, que vai para o composto. O subsistema pasto, por sua vez, recebe nutrientes, que são os insumos do subsistema de adubação verde. Então, isso é um fluxograma que a gente consegue trabalhar. Temos também o fluxograma de renda, que a gente vai basear
de forma a... Qual é a direção da família, a casa, né? Pois representa os dois que são produzidos para o autoconsumo. A renda não agrícola, utilizamos flechas que saem dos outros serviços realizados pela família, dentro ou fora do agroecossistema. Temos também o fluxograma de trabalho, que deve diferenciar o trabalho familiar do trabalho contratado, o trabalho realizado pelos homens, mulheres e jovens. Então, a gente consegue trabalhar nesse mapa que aí vai dar condições para a gente fazer uma análise do agroecossistema e é possível iniciar esse planejamento incorporando algumas inovações agroecológicas, né, a esse grupo, a essa comunidade. Também podemos trabalhar com o valor agregado, né, o trabalho familiar. Então, após a realização desses fluxogramas, podemos começar a estabelecer algumas análises importantes do que no que diz respeito ao quanto a produção no sistema ele é rentável economicamente. Então, sabemos que para realizar a transição agroecológica, com a diminuição dos custos com insumos, é preciso aumentar o trabalho empregado. Então, esse trabalho ele poderá ser realizado pela família e com ajuda comunitária, né, em conjunto com o que pode ser feito pela própria natureza. Então, quando falamos do trabalho da natureza, estamos nos referindo à compostagem, à adubação verde, ao controle biológico de pragas, né? Em função da diversidade das espécies, do sombreamento. Então, esse serviço prestado pela natureza, ele pode ser definido como um serviço ambiental. No nosso trabalho, deve ser realizado para maximizá-lo, fazer com que a natureza trabalhe sempre a nosso favor. E se a mão de obra familiar ele não está disponível, a transição agroecológica pode representar um aumento inicial de custo com a contratação de mão de obra, o que deve ser analisado, né, em cada caso. Então, se temos aqui, ao queimar a palhada da minha roça, não reciclei, não houve a reciclagem, a fertilidade do meu sistema e eu contratei a mão de obra, né? Eu tenho um pequeno valor agregado ao meu produto. E se eu fortaleço as relações entre cada cultivo, produzindo insumos no meu próprio sítio, né? E a minha família trabalha comigo, eu consigo grande valor agregado ao meu produto. Então, de qualquer forma, por meio da maximização dos serviços ambientais e da reorganização do trabalho familiar e comunitário, podemos diminuir o custo de produção, né, gerando como consequência a produção de insumos dentro do agroecossistema. Então, à medida que diversificamos a produção, e diminuímos a dependência de insumos externos, gastamos menos para produzir, ou seja, agregamos valor ao produto dentro do agroecossistema, né? Isso aumentamos a rentabilidade do nosso agroecossistema. E à medida que vamos planejando e executando a agroecologia, vamos nos familiarizando com as análises da estrutura e do funcionamento dos agroecossistemas. Também vamos começar a compreender melhor os fluxos de matéria e energia nos agroecossistemas. Vamos encontrar as possibilidades para a realização de inovações agroecológicas, que elas devem objetivar sempre e trazer mais equilíbrio ecológico e maior sustentabilidade ao agroecossistema. E como a gente pode como o conceito de sustentabilidade ela é muito amplo e abstrato, devemos buscar formas de melhor traduzir no que
no que é ser sustentável. Então, um agroecossistema, para ser sustentável, ele deve buscar algumas características por meio de inovações agroecológicas. Então, temos a diversidade, que a busca pelo aumento da diversidade biológica, mais vida nos agroecossistemas, traz maior equilíbrio ecológico e contribui para a sua sustentabilidade como um todo. Temos também a produtividade. O agroecossistema ele deve prover um nível adequado de bens e serviços e retorno econômico aos agricultores, né, ao longo do período do tempo. Então, a produtividade do solo e dos outros recursos naturais também devem ser mantidos ao longo do tempo. A estabilidade é a capacidade do sistema de manter o estado em equilíbrio dinâmico, possibilitando a manutenção ou o aumento da produtividade do sistema ao longo do tempo. Então, o sistema ele deve ser forte e estável. Temos também a flexibilidade, a resiliência, que é a capacidade do sistema de absorver os efeitos de perturbações graves, né? Como a seca, a praga, inundações, e o retornar ao estado do equilíbrio, né? Mantendo o seu potencial produtivo. Temos também a adaptabilidade, que é a capacidade do sistema de manter ou encontrar novos níveis de equilíbrio e continuar sendo produtivo, mesmo diante de mudanças de longo prazo, né, nas condições econômicas, físicas, sociais, técnicas. Temos também a equidade, que é a capacidade do sistema de gerir de forma justa a sua força produtiva, distribuindo equilibramente os custos e benefícios da produtividade, né, em todos os campos das relações sociais, né, que estamos inseridos. E tem, por último, a autonomia, que é a capacidade do sistema de regular e controlar as suas relações com os agentes externos, que aí a gente vai trabalhar com os bancos, com as agroindústrias, com os atravessadores, né? Levando em conta os processos de organização, de tomada de decisão e capacidade do sistema para definir internamente as suas próprias estratégias de reprodução econômica e técnica, né? Com seus objetivos, as suas prioridades, a sua identidade e os seus valores. Também precisamos saber que essas características que dão sustentabilidade a um agroecossistema é importante pelos seguintes aspectos, que as inovações agroecológicas elas são as mudanças propostas no funcionamento e na estrutura do agroecossistema, né, as quais devem ser constantemente avaliadas. Também para que possamos avaliar a sustentabilidade do agroecossistema à medida que incorporamos as inovações agroecológicas, né? Devemos estabelecer, juntamente com os agricultores, os indicadores de sustentabilidade. Também os indicadores, eles devem mostrar que as inovações agroecológicas contribuem para valorizar uma ou mais dessas características e assim trazer níveis mais elevados de sustentabilidade ao nosso agroecossistema. Devemos também definir os parâmetros do que é ruim e bom nos agroecossistemas para podermos avaliar se as inovações realizadas contribuíram de fato para essa sustentabilidade. Então, à medida que vamos nos familiarizando com os princípios e conceitos básicos da agroecologia, vamos perceber que realizar essa passagem, né, da agricultura convencional, que é a química, para uma agricultura de base ecológica, não é uma tarefa simples, né, e rápida, e
como é que a gente pode estar fazendo isso, né? A gente precisa poder responder algumas perguntas. Então, como podemos manejar o nosso agroecossistema atual e como podemos manejá-lo no futuro? Aí a gente precisa responder algumas perguntas. Quais as técnicas que usamos hoje? Que dificuldades e problemas elas, né, nos trazem? Quais as técnicas que podemos lançar mão para realizar as inovações desejadas e possíveis no agroecossistema? Temos também perguntas relacionadas com como organizamos o trabalho interno da nossa propriedade. Então, quantas pessoas trabalham na nossa propriedade? A família ela está envolvida na produção, né? Quem faz o quê? Como administramos a produção? Que tipo de controle administrativo usamos e quais precisamos usar? Né? Como podemos agregar mais valor ao nosso produto? Outra pergunta é como a propriedade se relaciona com o que está além da porteira. Então, em termos tecnológicos, qual a tecnologia utilizamos? Né? Quem produz essa tecnologia? A que preço nos vendem? E que vantagens e desvantagens nos trazem? Em termos de mercado, como é o mercado que compra a nossa mercadoria? Quanto pagam? Como podemos aproximar a produção dos consumidores e cortar os atravessadores? Né? Como comercializar melhor a produção? Então, são perguntas que a gente precisa estar respondendo para que a gente possa, né, trabalhar a agroecologia como um todo e sustentar o nosso agroecossistema. Outras perguntas em termos políticos e comunitários. Como nos organizamos junto a outros agricultores? Né? A qual associação ou cooperativa pertencemos e participamos? Né? Como nos beneficiamos das políticas públicas para o fortalecimento da agricultura familiar e de outras políticas que vão beneficiar a nossa comunidade? São perguntas que podem ser feitas, né, tanto individual para o agricultor como o grupo, né, na comunidade. O importante é responder e assim fortalecer a capacidade do grupo ou da família agricultora de analisar o agroecossistema. Isso vai ajudar a planejar inovações que ajudam aos poucos a encaminhar as mudanças necessárias para essa agroecologia. A Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.